Olá, esse aqui é o programa Entrevista no canal Futura e eu recebo hoje Manuel Lemos, cientista da computação, um dos maiores investidores em tecnologia aqui no Brasil, está investindo num monte de startups brasileiras, sabe tudo desse mercado e é um visionário nessa área de pensar como é que a tecnologia pode mudar o Brasil mesmo. Manel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Uma coisa que eu acho que eu preciso compartilhar que é o seguinte, o Manel é meu primo, ele não está aqui por causa disso, mas nós dois nascemos numa cidade em Minas Gerais chamada Araguari, que era uma cidade de 90 mil habitantes, né, na nossa época, a gente cresceu lá nos anos 80. E Araguari, eu tenho uma hipótese que eu queria testar com você, que é o seguinte, Araguari produziu muita gente trabalhando com tecnologia e inovação. A minha hipótese para isso é que a Araguari foi um experimento, né? Ela foi a primeira cidade do Brasil a ter TV a cabo, que nos anos 80 era a tecnologia de informação mais avançada. E na minha visão, pelo menos para mim, aquilo foi determinante para trazer informação nova e nos conectar como geração com o planeta. Você acha que isso teve impacto? Eu acho sim, eu acho que abriu pra gente ali, quando a gente estava ali, sei lá, no nosso começo da nossa adolescência, assim, a gente ganhou uma janela de acesso para o que estava acontecendo no mundo que não era disponível em todo lugar. Era uma coisa ainda, vamos dizer assim, meio maker, né? A TV a cabo lá em Araguari, eu não sei nem o quão legal era aquele tipo de coisa. Porque basicamente eles cabearam a cidade e conectaram uma antena. Um empreendedor visionário conseguiu uma permissão para passar os cabos na cidade, conseguiu acesso aos sinais de satélite e levou isso para um monte de casas. Totalmente experimental. De maneira completamente experimental. Então a gente começou a ver um monte de coisas. Você via a linguagem da MTV, que era uma coisa que ainda não existia aqui ainda. E CNN. Aquilo começou a provocar a gente de N maneiras. Eu lembro da gente brincando com os nossos primeiros computadores ali. Sim. A gente já brincava com o computador vendo que os caras estavam contando do que estava se passando em lugares mais avançados, assim. Então acho que com certeza, essa é uma semente. Isso me leva a perguntar, assim, o que uma cidade hoje, por exemplo, uma cidade do interior do Brasil, precisa fazer para ter esse nível de acesso e essa informação provocando as pessoas que estão ali a se interessar por inovação? Naquela época era TV a cabo. Hoje a internet, bem ou mal, está ali chegando, mas o que mais que precisa ser feito? Hoje eu acho que tem algumas coisas interessantes. Se você pensar, o que a cidade é? A cidade é a principal plataforma sobre a qual a gente vive. Então, se a gente hoje acha que redes sociais é um negócio muito moderno, as cidades eram as primeiras redes sociais. Era a maneira que eles acharam das pessoas viverem de maneira em densidades maiores, coordenando o que eles faziam com outros mecanismos que foram criados ali. O que a gente tem que fazer é levar isso para o next step com o suporte à tecnologia. Então, eu acho que primeira coisa é acesso à rede, acesso à internet, acho que vamos dizer assim, é infraestrutura para tudo isso que a gente está falando. E aí a gente começa a poder ter acesso, vamos dizer assim, aos serviços e a API de programação da cidade, né? A gente precisa ter acesso às informações que a cidade produz, às informações que a cidade consome, a poder usar os serviços que a cidade oferece de maneira através dessas novas tecnologias. Quando a gente fizer isso, a gente vai permitir que outras coisas sejam criadas em cima disso. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque aí você vai ver um empreendedor, um cara visionário que tem uma ideia de, se eu tenho acesso a toda a informação de trânsito dessa cidade em tempo real e aos serviços que as escolas estão oferecendo, será que eu não posso pensar uma maneira agora de resolver um problema que é de quem não está conseguindo ir na escola por conta de horário e trabalho, eu criar uma maneira de usar melhor aquele recurso? É só um exemplo. Então, eu acho que quando a gente passar a pensar as cidades como uma plataforma aberta, que as pessoas têm que ter acesso a essas APIs, né, para poder, são essas interfaces para eles poderem consumir os serviços e interagirem com a cidade de maneira através de computador, de software, a gente vai criar coisas muito legais. Eu acho que o futuro das cidades é por aí. A cidade é a grande plataforma para a inovação acontecer hoje, acontece no ambiente urbano mesmo. Não, e faz todo sentido, e se você for pensar, aquela ideia de cidade inteligente, muita gente acha que você precisa de um investimento maciço e que vai ser de cima para baixo, alguém vai tornar
a sua cidade inteligente para você. Só que eu acho que a inteligência já está distribuída, né? As pessoas estão com smartphone no bolso e as tecnologias que são relevantes são todas open source, livres. Você acha que é possível transformar uma cidade inteligente a baixo custo, especialmente para o gestor público? Eu acho que cada vez mais é. Quando você pensar que, imagina o seguinte, eu quero eventualmente coletar dados que estão distribuídos na cidade. O pensamento antigo, tradicional, meio centralizado, eu vou lá e vou contratar infraestrutura para fazer isso. Por outro lado, você pensa o seguinte, toda pessoa que tem um celular hoje na mão tem um dispositivo com alta capacidade de processamento, conectado à internet e com um monte de sensores já dentro do próprio dispositivo. Por que não usar essa capacidade que já está disponível? Se você ainda conseguir fazer isso, criando os incentivos certos, que é outra coisa que a gente precisa discutir dentro desse conceito de cidades inteligentes, você vai aí sim trazer o engajamento dessas pessoas e eles passam a ser um pedaço ativo dessa infraestrutura da cidade inteligente. Então, eu acho sim que é possível. Se você esquece um pouco as cidades e vê muita coisa que aconteceu na internet, foi exatamente dessa maneira que essas coisas deram certo. Por que o Waze é fantástico? Ele não pensou em, vou colocar sensores em todas as ruas para entender como é que o trânsito funciona. Esse sensor já está dentro do carro, na mão das pessoas, o telefone celular. Então, alavancar essa infraestrutura já instalada, de baixo custo, pessoal, super distribuída, é uma maneira legal da gente fazer coisas de alto impacto gastando pouco. Manel, hoje a gente está falando muito da inteligência artificial, né? Chegou o momento em que a inteligência artificial deixou de ser um conceito da ficção científica e está aqui nas nossas vidas. Você está vendo aplicações no Brasil de inteligência artificial? Sim, cada vez mais, Ronaldo. Eu acho que a gente está vendo essa renascença, né, da inteligência artificial. Quando eu estava na faculdade lá de engenharia, a gente viu um momento onde a gente começou a perder um pouco a esperança de que inteligência artificial iria funcionar. A gente não tinha capacidade computacional para fazer as aplicações mais interessantes. A gente começou a falar que talvez essas coisas não vão acontecer. Em paralelo, aconteceram duas coisas nos últimos anos. A capacidade dos computadores cresceram de maneira absurda, né, de maneira exponencialmente, milhões de vezes mais capazes do que os computadores que a gente usava naquela época. E a gente começou a entender muito melhor como é que esses modelos de inteligência artificial, como é que o cérebro funciona. A gente começou a entender isso melhor, a gente pôde se inspirar nisso para desenhar novas aplicações. Então, eu acho que uma das grandes ondas que a gente vai ver de mudança agora é exatamente a inteligência artificial, e a gente vai ver inteligência artificial em todas as áreas. É muito simples. Se você pensar que existe uma maneira mais inteligente de fazer algo que já é feito hoje, e com a disponibilidade de dados que a gente tem, e com tecnologias como inteligência artificial, vai ser possível fazer aquilo melhor, não é de se estranhar por que você não vai usar. Então, hoje o que a gente vê muito muitos dos empreendedores que chegam lá para mostrar seus planos de negócio para a gente, estão pegando conceitos de inteligência artificial e usando para resolver problemas reais. Às vezes é uma mudança simples, às vezes ele simplesmente quer fazer uma coisa que já era feita antes, de maneira mais eficiente, mais rápida, usando tecnologias de AI. Isso a gente vai ver para todo lado. Eu acho que vai ter um impacto brutal na maneira com que a gente faz as coisas. A gente está descobrindo que quase não existe barreira para o que computador pode fazer. No começo da computação, a gente achava que computação, robótica, só iria substituir força mecânica, né? Eu não consigo fazer 10 peças ao mesmo tempo. Um computador consegue fazer centenas de peças aqui na fábrica. Mas agora a gente está vendo que o computador consegue fazer coisas que eram puramente cognitivas. Fazer uma análise de um exame, bater um papo com uma pessoa que está com algum problema, resolver um problema de um usuário, e isso vai ter um impacto brutal nas coisas. Nas cidades, por exemplo, hoje a gente vê que cidades têm uma dificuldade muito grande de atender a população. Por que não começar a usar software de inteligência artificial de uma maneira para tornar o serviço mais acessível, mais barato e melhor. Acho que a gente vai ver isso bastante agora. Os empregos como são, eles vão mudar. Isso eu não tenho dúvida. Assim, você pensa assim, um trabalho onde você pega um ser humano treinado, que estudou 10 anos, e o trabalho que ele tem é olhar todo dia o mesmo tipo de imagem para falar se aquela imagem representa uma doença X ou Y. Isso vai virar computador sem dúvida nenhuma. Quer dizer que aquele cara perdeu o emprego dele? Não. A questão é como é que a gente vai
novas habilidades. Dar um novo propósito e novas habilidades para aquela pessoa. Ainda sempre vai existir coisa que o ser humano vai poder fazer e vai fazer de maneira melhor. O que a gente não sabe é como é que essa transição vai acontecer, porque a velocidade de mudança é muito grande. Então, tem pesquisadores que acham que não, a gente não vai ter um problema de diminuir o número de empregos, você vai criar novos empregos, alguém vai ter que cuidar dos robôs, alguém vai ter que cuidar desses sistemas, alguém vai ter que continuar ensinando outras coisas para esses sistemas, e outros acham que podem ser cenários mais sombrios, assim. Eu sendo venture capitalist, né, e gostando muito de tecnologia, eu sou otimista por natureza. Eu acho que a gente vai, sim, achar maneiras de lidar com isso. O problema é que a gente não está claro como é que vai ser, e pode ser que no meio do caminho dê dor de cabeça. E tem assim, umas turbulências aí sim, pelo caminho, com certeza. E, Manel, você tem visto exemplos tangíveis aqui de AI assim, no Brasil? Tipo, coisas pontuais, assim, bacanas? Tem um projeto legal de uma empresa que eu acho que chama Nama. Nama AI, que está trabalhando com o Poupa Tempo, justamente para criar um agente de software que faz o trabalho que, em grande parte, era feito pelas pessoas que estavam lá no Poupa Tempo. Então, você vai poder começar o seu atendimento ali falando com o software de computador, quase como se fosse uma pessoa, sem você precisar de nenhum conhecimento específico, você está conversando naturalmente com ele, e aí ele vai te encaminhar para resolver o seu problema. Então, esse tipo de aplicação a gente começa a ver mais e mais. Isso é muito interessante. E o potencial que isso tem para melhorar serviços públicos... É gigante. E, enfim, massificar, né, serviços que hoje são limitados a algumas pessoas só, eu acho que é imenso. É gigante. Imagina que a outra alternativa era pôr o cara numa fila para esperar, para falar com alguém. Exato. Ou ter que se deslocar até um lugar que eventualmente não ia ser o melhor lugar para resolver o problema dele. Agora, hoje, se eu posso colocar a mão no meu celular, começar a bater um papo com esse agente de software ali, e o software começar a me perguntar o que eu preciso para resolver meu problema, etc. E aí falar, o melhor jeito de se resolver isso é aqui, é o melhor dos mundos, né? Economizou meu tempo, vai economizar tempo da infraestrutura, porque o cara só vai no lugar que vai funcionar, ganha para todo mundo. É um desafio para a educação também, né? Porque você colocar uma inteligência artificial mediana para fazer o Enem, por exemplo, eu acho que ele mata o Enem ali melhor do que muitos estudantes, né? Então, o que você tem que ensinar para as pessoas para esse futuro? Essa é uma discussão boa, né? Eu tenho duas filhas pequenas, eu fico pensando nisso o tempo inteiro. Eu não tenho a resposta ideal para isso, mas eu acho que talvez a coisa mais importante a se fazer é preparar as pessoas para poderem lidar com esse mundo novo. Tá. E a poderem aprender coisas diferentes de maneira mais rápida. A gente vai, se você pensar como é que era a vida de uma pessoa lá atrás, quantidade de coisa que ela tinha que aprender para trabalhar, e para viver, hoje a gente está tendo que aprender um monte de coisa mais diferente. Então, essa capacidade de aprender coisas novas de maneira rápida, essa seria a minha principal preocupação. Ou seja, aprender a aprender. Aprender né? a aprender. Que é você perceber que a educação não é um negócio que tem começo, meio e fim. Exato. Você vai ter que passar a vida inteira aprendendo, na verdade. Que vai colocar em jogo o que é educação formal. Claro que conhecimento básico sempre vai ser fundamental, porque são as bases para você construir o que vem depois. Mas eu acho que a gente vai ter que ser mais flexível nesse sentido. Com outras habilidades. Manel, excelente. O nosso tempo aqui ele é muito rápido. Eu queria te agradecer. A gente falou com o Manuel Lemos, cientista da computação. Esse aqui é o programa Entrevista no canal Futura. Se você perdeu qualquer episódio, vai no Futura Play. Estão todos lá. Tchau, gente. Obrigado.